dia, boa tarde, boa noite, BNI. Está começando mais um episódio do BNI Sem Gravata Podcast, um projeto da Regional Centro-Sudeste do Rio Grande do Sul. E hoje nós temos um episódio muito especial, trazendo uma liderança feminina nesse mês de março, que é o mês da mulher. Mas, no entanto, todavia, esse é o momento de nós tirarmos a nossa querida gravata. Olha só. Excelente, Alfredo. Agora me sinto melhor. Aí, ó. Diz teu nome pro nosso pessoal aí. Diz teu nome pro nosso pessoal. Eu aí, mesmo? né? Então tá. Não, achei que tu tava falando Eu, com filha, o teu amigo invisível. Ficou meio estranho. Gente, eu sou Léo Sartori, diretor executivo da Regional Centro-Sudeste do Rio Grande do Sul. Eu sou o Alfredo Gislene, sou diretor executivo da Regional Centro-Sudeste também. E o meu amigo invisível eu não vou apresentá-lo agora. Porém, no entanto, como o nome desse podcast é Sem Gravata, eu, como sou uma pessoa que tem a incumbência de quebrar protocolos, improvisar e falar coisas engraçadas para vocês, eu vou quebrar o protocolo 2 vezes aqui no início, rapidinho. Primeira, esse projeto tá muito legal, já saiu do papel, então isso se deve muito ao trabalho dos guris ali. Então, na pessoa do Fernando, eu vou entregar uma gravata simbólica para ele aqui, ó. Por favor. Olha aí. Presente da nossa regional para vocês aí. Uma salva de palmas de nós três aqui pro pessoal da Home Produtora. Obrigado, Léo. Que faz tudo isso aqui acontecer. Eu não lembrava o nome deles para falar. Obrigado por ter me lembrado. E, Léo, tem uma gravata para ti também, meu querido. É os guri? É os guri. Aí, meu velho. Valeu, Então, muito assim, obrigado. Então, só para finalizar Deixa eu colocar aqui embaixo. Esse podcast é um projeto nosso, mas é uma coisa que a gente já vinha discutindo há muito tempo. É uma ideia que surgiu muito mais do Léo. E, sendo bem sincero, a minha participação aqui no podcast, eu chego aqui 15 minutos antes, olho o roteiro e começo a falar bobagem. Então, assim, é tudo organizado, feito pelo Léo. A parte então... mais fácil é tua. Exato. Depende para quem, né? Então, Léo, é isso aí, meu querido. Obrigado aí. Tamo junto. Estamos juntos. Tamo junto há 13 anos e não abrimos pra ninguém. Eu facilito a tua vida, né, cara? Há 13 anos. Bastante. Vamos lá, gente. Hoje a gente tem uma convidada muito especial que trabalha diretamente com comportamento humano e transformação, até me perdi aqui, transformação de pessoas. Mas antes eu quero falar sobre os nossos patrocinadores. Nós temos como patrocinadores desse episódio o BNI Centro-Sudeste Rio Grande do Sul e o Gislene Sartori Grupo. Então, a incumbência minha aqui, na parte séria que eu tenho que fazer, que é pouca, é apresentar a nossa convidada, que é a nossa querida Sandra Jepsen, sócia da Profile, no inglês bem, com um sotaque bem nativo meu, Profile, gestão e desenvolvimento de pessoas, há mais de 12 anos como trainee do Enneagrama, aqui em Santa Cruz, junto com o Luciano, seu esposo também. Ela tem uma trajetória profissional na indústria tabagista e empreende na área do desenvolvimento humano desde 2014. Ela também tem um trabalho importante no aspecto social, que ela é uma das fomentadoras da APColo, uma associação voltada para a prevenção do câncer de colo do útero. Eu acho que é isso. Sandra, muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Já sei que eu vou adorar esse bate-papo. Esperamos que sim. Esperamos que sim. Vamos lá. Vamos se divertir aqui, pessoal. Sandra, quem é que é tu fora do teu histórico profissional que eu acabei de falar aqui, por favor? Eu sou uma pessoa inquieta. Sou curiosa. Gosto de buscar coisas novas e quando eu faço essa busca e eu me interesso por aquilo, eu me aprofundo. Aí a coisa pega preço, né? Fora isso, sou esposa do senhor Luciano Jepsen, a mãe do Guilherme, né? A gente estava conversando antes que o Enneagrama também me ajudou nesse sentido também, né? De casa, de pai e mãe primeiro e filho depois. E no casamento também. Então, é o conjunto completo, né? E essa sou eu. Por isso que eu tô sempre metida em várias coisas diferentes e eu, de vez em quando, tenho que fazer uma listinha e dizer assim, ó, isso tá de acordo com o que eu quero e isso não tá, e tira fora. E aí tem que marcar na listinha que tu fez, né, Sandra? Depois que tu fez. Check. Ali, ó. Ô, Sandra, tu é natural lá de Arroio Grande, né? Não é do bairro Arroio Grande, pessoal, em Santa Cruz do Sul, é do município de Arroio Grande. Me explica como é que foi tua trajetória para chegar até aqui. Não a tua trajetória de Arroio Grande, de ônibus, vindo para cá, caminhando na beira da estrada, mas para chegar até aqui em Santa Cruz nos dias de hoje. Pois é. Arroio Grande é uma cidade aí com pouco mais de 17 mil habitantes, né? Então, é uma cidade pequenininha. E o meu anjo da guarda, que foi a minha mãe, que sempre disse assim, ó, tu tem que estudar para ter a tua vida de independência. E quando chegou o momento de fazer o 2º grau,
não podia fazer contabilidade, que era o que eu queria fazer, porque magistério, eu olhava as minhas amigas, magistério, coisinhas, e eu dizia, ok, não quero esse negócio pra mim. É para mim. Então, vou fazer contabilidade. E aí, imagina, isso aí há 40 anos atrás, magistério, estudar contabilidade, estudar de noite, mulher, nem pensar. Aí ela arrumou para mim uma escola muito boa em Pelotas, que foi a Escola Técnica Federal de Pelotas, hoje é Cefet. E eu fiz eletromecânica lá. Agora é o IFSU. IFSU. Antigo Cefet. Isso aí. E através do curso de eletromecânica eu vim parar aqui. A empresa multinacional foi buscar 20 estagiários lá, e dentre esses 20 estagiários, eu fui uma das poucas mulheres a vir junto trabalhar em Santa Cruz do Sul. Assim, eu parei em Santa Cruz do Sul. Tá aí aquela história de mecânica de manutenção. Então, fui trabalhar como mecânico de manutenção, mecânico trainee, depois passei por todas as etapas, né? Mecânico 1, cada etapa de evolução dentro da indústria. E quando eu cheguei aqui, eu tinha 21. E os meus colegas de trabalho, quando eu cheguei, tinham 30 anos de casa. Imagina. 98% de homens e 3, 4 mulheres loucas vieram trabalhar nessa área, né? O que eu vou fazer agora? Eu preciso conquistar o meu espaço. E para conquistar o meu espaço, eu preciso conquistar as pessoas. E a minha forma de conquistar as pessoas é fazendo o que eu sei fazer e mostrando o que eu sei fazer. E eu tenho um orgulho muito grande de dizer que 10 anos depois, quando eu saí da área da manutenção para entrar na área de planejamento de manutenção, aqueles mecânicos que tinham 30, 40 anos de casa, eles foram reclamar com o meu gestor porque que eles estavam me tirando da manutenção e me colocando para o planejamento. Porque eu fazia um bom trabalho. Antes a gente falava, né, Fred, eu nunca olhei para se é homem ou é mulher. O que eu preciso fazer? Ah, é tal coisa. Então, bora. O que eu vou fazer para realizar isso que eu quero ou o que eu preciso fazer. Porque tem coisas, às vezes, que a gente não quer, mas precisa fazer e está tudo certo. Então, é isso. Aí. E como é que foi os 19 anos na indústria, na multinacional? Foram bons anos. Eu gostava de trabalhar na multinacional. A área de manutenção em si, eu gostava muito. Quando eu saí da indústria, eu não estava mais na manutenção, eu estava na qualidade. Tinha me desconectado e eu penso que esse foi o melhor caminho, porque eu não me conectei com a qualidade. Mas eu tinha um relacionamento muito bom com os meninos dentro da manutenção. E por quê? Porque é reto e direto. Ah, o que tu quer? É isso. Então tá. Ah, tá certo assim? Tá errado assim? Vamos fazer assim? O que a gente precisa? Como que a gente vai planejar? Sem mimimi. Sem mimimi. Sem mimimi. Então, eu gosto dessa forma de lidar, né? Dessa forma direta. Simples e direta, né? Simples e direta. Tá, e quando é que tu tomou a ideia de começar a empreender? Na verdade, a ideia não foi minha. O que aconteceu dentro da indústria? Eu e o Luciano, a gente tem uma caminhada muito parecida, né? O Luciano também veio através da escola técnica para cá. Na mesma época, a gente não se conhecia, tá? A gente veio se conhecer aqui. Também ficou dentro da área de manutenção por um bom tempo. Só que o Luciano passou para a área de treinamentos e começou a se desenvolver para desenvolver as pessoas dentro da organização. Só que ele via que algumas coisas não davam certo, se repetiam. Está se repetindo de novo, está se repetindo de novo, de novo, de novo. E por que a gente não dá certo tanto quanto a gente gostaria? E nessas formações que ele fez, alguém disse para ele, busca o Enneagrama que tu vai entender. E o Luciano fez o Enneagrama e se apaixonou pelo Enneagrama. Me conhecendo o meu padrão de comportamento, ele chegou e disse assim para mim, Sandra, os caras me convidaram para trabalhar com ele, mas eu só vou se tu for comigo. Então, tu precisa fazer o treinamento para te saber como é jogo de cintura, né? Tu precisa vir para me ajudar. Porque se ele dissesse assim, vai lá e faz, porque vai ser bom para ti, talvez eu não tivesse feito. Mas como era para ajudar e para a gente olhar para uma outra janela, eu fui e me encantei também. E, já chegando aqui, né? Por que eu estou aqui? Porque eu fiz o Enneagrama lá atrás. Senão, talvez eu não tivesse sentada nessa mesa aqui conversando com vocês. Porque para mim era muito mais fácil
ficar nos bastidores e apoiar nos bastidores, mas não vir para a linha de frente e dar a cara para bater, né? Que a gente precisa fazer isso. Como empreendedor, a gente precisa fazer isso. Então, o meu empreender começou junto com o Luciano e com a ideia de levar as pessoas para outro nível. Certo, mas conta para nós o que foi mais desafiador nessa transição da CLT, né, a garantia da CLT, e entrando então nesse mundo do empreendedorismo, né, porque a gente sabe como é que funciona. Então, tu consegue identificar o que foi mais desafiador para ti? Eu sou meio doida assim com algumas coisas, tá, Léo? A gente está aprendendo sobre isso, né, Fred? Eu não tinha notado. Não, tu vê que a gula tá forte aqui no corpo, né? O que acontece? Eu vi um mundo no desenvolvimento, um mundo de transformação, e eu chegava dentro da indústria e via o mesmo mundo, do mesmo jeito, aonde não era... às vezes quem não fazia levava os créditos, às vezes tinha uma ideia fantástica e não ia para frente porque a ideia não vinha da pessoa certa. Então, esse impasse dentro da indústria fez com que eu me desmotivasse. Uma impotência. Uma impotência, exatamente, essa é a palavra. Para vocês terem uma ideia, eu ia trabalhar, nós já estávamos lá no distrito, a empresa já estava no distrito quando eu saí de lá. E quando eu ia trabalhar e eu parava naquela sinaleira que tinha no arroio, eu chorava, eu não queria mais estar ali. E aí foi o momento que eu disse, chegou. Eu chegava no estacionamento, eu enxugava as lágrimas, respirava e pensava assim, as pessoas que estão trabalhando comigo não tem nada a ver com aquilo que está se passando aqui dentro. Então, hoje eu vou fazer um bom dia. Certo, perfeito. E aí saía de lá e dizia assim, chegou. Deu. Já tinha decidido internamente. E deu, decidi internamente. Mas eu, né? Vai trocar o certo pelo duvidoso? Naquele momento, eu não quis nem saber. Eu só quis saber. Não tinha mais certo. Não tinha mais certo. Não estava legal lá. E eu não queria mais estar. Que ano que a gente está falando? 2014. 2014. Para mim, assim, como eu tenho a mesma tríade que tu, né? Para mim também, assim, não foi... isso para mim não foi difícil. Tipo assim, eu vou sair de onde eu tô e vou abrir um negócio do zero. Nossa, que eu só escutei não. A única pessoa que não falou, que a gente não falou não, foi eu pro Léo e o Léo pra mim, né? A gente sempre sabia o que a gente ia fazer. Mas, não faz isso, porque tu vai trocar o certo pelo duvidoso, porque é difícil, porque eu sei que é difícil. E daí? Então é a mesma coisa que tu, assim, ali não dá mais. E aí tu tomou a decisão e depois é fácil. É isso. E estar naquele lugar de dor é fácil? Não, porque estar ali fica sofrido. Não tem como... É muito mais fácil tu se mexer do que tu ficar lá. Sim. É que a gente consegue enxergar que é fácil depois que faz, né? Mas não é. Na hora não é fácil. Sabe o que me segurou mais? O que me segurava? Os benefícios. Porque naquele momento o Luciano já não estava mais na indústria, então o Luciano já era um empreendedor e a gente tinha uma outra condição. O Guilherme já era grandinho, então tinha escola particular, tinha todos... Claro que a gente pensa nisso. Isso foi o que me segurou mais tempo lá dentro, esse último ano. Talvez se eu estivesse dentro da manutenção, eu tivesse ficado mais tempo. Mas como eu me desvinculei com aquilo que eu gostava e estava numa área que já não era uma área que me satisfazia, ficou... Naquele ano ali foi decisivo para mim, não quero mais. O que tu vai fazer? Isso dá errado. Não sei. Tu sabe que a tua história... Pegando um gancho aqui, Fred. A história da Sandra, ela lembra muito a história de uma amiga nossa, colega, diretora executiva também do BNI, hoje diretora executiva da Regional Serra Mar, né? E ela conta, tanto ela quanto o marido também trabalhavam na indústria química, né? E ela conta sempre na trajetória dela que ela realmente começou a enxergar coisas dentro da indústria, da empresa que ela trabalhava, enfim, né? aquele local que ela estava, que já não satisfazia mais, que não fazia feliz e que não enxergava progresso ali, né? E coisas se repetindo, como tu falou, né? Questões estáticas, né?
Dali não ia sair, não ia mudar. E aí quero deixar esse gancho também. Alô, Fabi Carvalho, a gente te quer nessa mesa, tu e o Tiagão. Fabi Carvalho, Thiago Lunardi, ainda queremos vocês aqui. Eu acabei de trocar mensagem com ela, inclusive foi uma coisa que a gente falou agora, e sabe o que ela me disse? Uma coisa que eu não me lembrava. Quando ela pagou a anuidade do BNI lá no Laçador com a gente, ela ainda era CLT. Não sabia. Eu também não. Ela paga. Isso eu vou deixar pra ela contar aqui, não vou falar mais. Então. Deixa aqui. Pegando o gancho para um próximo episódio. Mas aí, Sandra, me conta então. Claro, tu já deu uma pincelada também. Mas não foi só o Luciano. Tem a Sandra também, né? O que te fez escolher trabalhar com desenvolvimento pessoal? Desenvolvimento humano? A forma como que eu mudei. Perfeito. Principalmente a forma com que eu mudei. Tu conseguiu fazer a tua autoanálise, entender o que era o processo, isso depois de ter com feito qual que tu trabalha, claro, né? Depois de ter feito o treinamento. Fácil? Não foi fácil, tá? Porque eu enxerguei algo. No começo não enxerguei o 100%, porque nós conversávamos da tríade antes, né? Uma das emoções, eu inclusive nem coloquei na minha tríade. Não tem. E aquela que tá lá em cima, sabe? Mas é muito fácil da gente mascarar e de não se observa. A gente não se observa. E aí, a partir de eu ter identificado quais eram os meus gaps, quais eram os meus problemas, eu fui buscar outros cursos, outros treinamentos para me desenvolver em outras áreas que eram as áreas que eu tinha deficiência. Por exemplo, liderança, embora eu fosse líder nos bastidores, porque as pessoas me seguiam nos bastidores, eu não vinha para frente. Eu não me mostrava. Ok? Vem comigo, mas eu te levo até aqui, daqui para frente tu vai. E aí quem ganhava os méritos? Sim. E como eu ficava? Entendeu? Então eu fui trabalhar isso, fui trabalhar liderança, fui trabalhar comunicação, porque quem sabe do meu perfil sabe. E se eu falar uma bobagem? E se eu falar errado? E aí começa aqueles questionamentos que cada um de nós tem da sua forma. Então eu precisei trabalhar isso e ter a certeza de onde eu queria chegar. O que eu quero fazer e como eu quero fazer. Ok. Então, quando a gente sabe o que quer e o como a gente vai desenhando. Perfeito, ao longo do caminho. Ô Sandra, para quem nunca ouviu falar, o que é o Enneagrama? O Enneagrama é um mapa. A gente utiliza o Enneagrama, a ferramenta do Enneagrama, para trabalhar padrões de comportamento. Então, quando a gente fala do Enneagrama, a gente fala de 9 padrões de comportamento. Claro que não é só isso. A gente tem muito mais profundidade dentro do Enneagrama do que os 9 padrões. E o que são esses 9 padrões, né? Como que isso funciona? A gente, por uma ferida infantil, uma dor que a gente sentiu, a gente criou uma estratégia de fuga. Essa estratégia de fuga funcionou da primeira vez, funcionou da segunda vez, e eu continuei adotando. Para quê? Para vir para a vida. E entrei como se eu entrasse numa caixa. Se eu colocasse um óculos diferente. E tudo que eu enxergo através do meu óculos. Só que são 9 padrões de comportamento. E cada um tem um óculos diferente. E quando eu quero impor a minha vontade, o meu desejo, a minha razão, fatalmente eu vou arrumar conflito com outras pessoas que pensam diferente e que talvez não estejam erradas. Só tem a visão delas. Então, isso é o Enneagrama. É tu te enxergar, e eu falo isso 1 milhão de vezes. É tu enxergar onde tu te colocou, onde cada um de nós se colocou. E entender que nós somos muito mais do que um padrão de comportamento. Eu queria pontuar uma coisa que tu falou ali, né? Porque a gente que fez o treinamento, a ferida emocional que a gente teve lá dos 7 meses dentro da barriga da mãe da gente até os nossos 10 meses, eu acho que não, até os nossos, sei lá, enfim. E aí eu tava conversando com uma pessoa quando eu tava fazendo treinamento, e essa pessoa assim, tá, mas qual é que é a tua ferida? Não qual das 3 era a minha ferida, que a gente tem 3 tipos de não se sente importante. Perda, abandono, perda, abandono, traição. A pessoa queria saber o que tinha acontecido, sabe? Qual era o fato que tinha gerado a minha ferida. E eu disse assim, olha, isso aconteceu quando eu tinha... Não interessa. Isso é irrelevante pro treinamento. Ó, o que acontece? Todos nós sentimos. E é uma interpretação, na verdade. Pode ser a maior bobagem do mundo.
mas como Eu reagi. o bebê, né, interpretou e a estratégia que ele adotou. E aquela estratégia ele se fixou. E até hoje, quando a gente entra em contato com essa dor, é como se a gente voltasse. E o nosso meio, ele conta muito, tá? Por exemplo, se alguém vamos falar do padrão de comportamento do medo. E tá sempre dizendo assim, ó, cuidado. Não vai aí. Não faz isso. Faz aquilo. Isso vai dar... Porque o medo é de quem? É nosso. Mas eu tô botando medo em quem? No outro. No outro. Exatamente. Eu tô compartilhando aquela minha dor, a minha ferida com o outro. E eu tô condicionando ele. Tá condicionando ele. Mesma coisa, quem tem o padrão de autocrítica lá em cima. Surpreender alguém que é autocrítico Notável. num nível hard, não é fácil. Não é fácil. E aí a gente vai botando essa inflexibilidade também, né, vai trazendo para as outras pessoas. É importante isso que tu pontuou, Fred, porque eu ia fazer essa pergunta também, a gente não tinha preparado nada, mas sobre a ferida, né? Porque o espectador, que não conhece o Enneagrama, tende a ficar, tá, mas o que causou esta ferida? É irrelevante, né? Não interessa, era quando a gente era bebê, né? E como tu disse, uma interpretação, daqui a pouco nem foi. Nem foi. Nem existiu aquilo. Né, tu é bebê, tu realmente não tem essa... Eu já tive perguntas, Léo, de mulheres, de mães, de gestantes. O que eu faço para não causar a ferida? Não tem. Não tem como. Não tem. É Não uma tem interpretação e tu não sabe Eu cheguei- quando nem porquê. Eu cheguei a ouvir assim, vocês fazem então uma regressão na pessoa e a pessoa volta ao estado Não. uterino. Não. Vê qual é a Não é isso. é o nosso Não caso. é isso. Não. E tu sabe dizer por quê? Vamos ver, vamos dentro do teu entendimento, né? Por que o Enneagrama é tão poderoso e importante dentro das empresas? O aprofundamento que ele tem e a forma com que a gente consegue, ele é percepção. Tá? A forma com que a gente consegue se perceber e fazer o nosso movimento de transformação. Sabe quando tem aquelas histórias que alguém conta e diz assim, nossa, a pessoa que trabalha comigo mudou. Quem mudou? Eu mudei. Eu mudei. Eu me transformei. Talvez eu nem tenha percebido o quanto eu mudei. E as pessoas que trabalham ao meu redor mudaram. Tá? Então, dentro das organizações, o que acontece? E aí a gente fala muito em liderança, né? Então, dentro do BNI, a gente vem falando o tempo inteiro em liderança. Quando o líder muda, ele muda as pessoas que estão junto com ele. Ele muda as pessoas, a forma com que as pessoas veem as necessidades da organização, o que é preciso fazer, o que não. Tu consegue fazer um processo de engajamento muito melhor do que tu querer colocar regras iguais para todo mundo. Às vezes não funciona, às vezes não dá certo. Se a gente basear pelo Enneagrama, nunca vai funcionar, porque são Nunca 9 vai. tipos com São 9. mais 3 subtipos e por aí vai. Tu agrada um e o outro tu não vai agradar. Mas como fazer, né? O líder precisa ter esse entendimento para poder ter, até para dizer assim, ó, essa pessoa hoje não está alinhada com aquilo que a minha empresa precisa. E tá tudo certo? E tá tudo certo. Mas precisa ter o entendimento, esse olhar de que o outro funciona diferente de mim. Onde tu mais vê o impacto dessa ferramenta Enneagrama, né, que estamos falando, dentro das empresas, então, seria na liderança. Na liderança. Olha só, já aconteceu, tem algumas situações assim interessantes. Primeiro, aquela pessoa que vem porque o líder mandou. Eu não preciso. Acontece, tá? Eu não preciso me transformar. Quem precisa se transformar é o meu gerente. Aí o gerente vai, faz o processo, se transforma e ele vem e bate de frente. O que vai acontecer? Provavelmente esse gerente vai procurar um lugar onde escutem as ideias dele, aonde valorizem o trabalho dele, vai embora. Então, por isso que a gente sempre fala, ó, de cima para baixo. Se a gente fizer o processo inverso, corre risco.
E a gente fala isso. Eu e o Luciano, a gente sempre fala isso. Colocar antes os colaboradores para fazer o treinamento e posteriormente a alta liderança. Exatamente, porque os colaboradores vão ter um entendimento e vão querer melhorar. E vão querer melhorar a organização, inclusive. E, às vezes, o gestor não está preparado ou não quer, ou está fechado às novas ideias, e isso dá problema. Perfeito, Bem possível de dar problema. perfeito. Rápida pausa. Mentira, vamos continuar. Eu só vou mencionar os nossos patrocinadores, que é o Gislene Sartori Group e a BNI Centro-Sudeste Regional do Rio Grande do Sul. Léo, vai. Sandrinha, você é tipo 1 do Enneagrama. Isso? Como isso aparece na tua vida como empresária? Conversávamos antes sobre isso, mas as câmeras não estavam ligadas. Então conta para nós, conta para os nossos espectadores. Certo. O perfil 1 traz algumas características que são as características, ao meu ver, são positivas, tá? Claro que eu vou dizer que são positivas. Eu também. Tu também? Eu também. Concordar contigo. Tá bom. Determinação. Comprometimento. Eu sempre digo que eu tenho... Não sei se foi contigo que eu conversei na semana passada no treinamento. Eu tenho facilidade em decidir as coisas. Foi comigo. E não quer dizer que seja a melhor decisão. Que seja a melhor decisão. Porém, ela é tomada. Porém, ela é tomada. E depois que eu decido, vou fazer. Então, isso são características do padrão. Num momento que já não tem medo mais de o que os outros vão pensar de mim. Né? O que vou fazer errado ou não vou fazer errado. Porque hoje eu tenho essa, eu já deixei de fazer. No excesso, isso é ruim. Porque traz intolerância. Aí vem ozinha. Se torna, às vezes, inconsequente. A questão da decisão, né? Quando eu tomo a decisão porque eu tenho que tomar a decisão, porque é a hora de tomar. Mas isso aí não é do tipo 7? Não é da tua tríade do tipo 7? Pois então, aí a gente vem com a tríade. É inconsequência? Por isso que o Enneagrama ele tem uma profundidade, ele não é só o perfil. Não é só dizer é um tipo 1, é um tipo 6 ou é um tipo 7. Qual é a tríade? Porque daí tu vai trazendo, tu vai arrastando junto parte da tríade. Mas tu não sabe dessa, né, cara? Né, Fred? O quê? Todos nós temos tríade em tipo 1 aqui. Não sei. Tu também tem, né? Sim. Perfeito. Mas eu já tinha visto o teu tipo. A raiva aqui por centímetro quadrado. Tava me né? analisando. Eu cheguei no escritório, aprendi o tipo 1, cheguei no escritório, o Léo, vou chegar depois, hoje travei minhas costas. tá ali a tríade do cara. Olha só. Tá ali a tríade do cara. Quando isso não vem para... Quando a gente não sabe como colocar as formas de forma adequada, quando eu não sei falar de forma adequada, ou quando eu acabo segurando o rojão, né, não compartilhando o rojão, porque, vamos lá, o compromisso agora é meu e eu tenho que abraçar tudo, agora é tudo comigo. Isso vai gerando um peso. Vai gerando um peso. E se tu não consegue transmitir isso para o outro e conversar, vem cá, vamos conversar e vamos decidir essa situação, porque às vezes a gente mistura, né? A gente pessoaliza as coisas. Tem situações e tem outras coisas que a gente pessoaliza. Se a gente não sabe fazer isso, a tendência é que o nosso corpo vá responder. Então, perfil 1, tendência a ter gastrite, úlcera, tensão muscular, travar as costas. Eu tô aqui fazendo fisioterapia no meu braço porque, né, começa a pegar algumas coisas. E é o tempo. É o tempo. Cada padrão de comportamento com a sua forma de somatizar. Sim. Mas isso vem de algumas coisas que a gente segura. Mas essa emoção que rege o 1, eu nunca tinha nem entendido ela com o nome dela. Né? Então, e eu consegui graças a Sandra. Eu até te agradeço por isso, aquele dia lá. Sandra, tu vai sentar do meu lado aqui e tu vai me ajudar porque eu não tô conseguindo entender tal coisa. E ela só ria. Ela já sabia. As pessoas querem resposta, Léo. Eu não tenho resposta. A resposta tá aí, tá dentro de ti. Não, mas aí tu conseguiu me fazer, tu fez algumas perguntas idiotas assim pra mim. Alfredo, tal coisa. Eu falei, pois é. Isso é tal coisa. Então, assim, é uma questão de conceito também, às vezes. Porque o conceito do Enneagrama é uma coisa, o conceito do dicionário é outra coisa. É outra totalmente Isso é diferente. legal que tu quiser explorar pra nós também. Se a gente olhar para conceitos como raiva, medo,
Gula. Gula. Ninguém quer. Né? Olha o nome lá, literal. Ninguém quer. Como assim que eu vou dizer que a emoção que me conduz move. é a raiva? Ou a inveja. Que a gente Ou a chama de inveja. Inveja. E a inveja, né? Não. Então, inclusive, a inveja é uma das emoções que as pessoas mais têm dificuldade para visualizar. Porque não quer, ela vê a parte ruim e diz assim, não, eu não sou isso. Agora, talvez seja bonito a luxúria, né? Que no sentido de eu sou o cara ou a vaidade, então eu quero ser outra coisa que eu não sou. Só que é os meus porquês é que vão dizer o que realmente é. E claro, a gente tem, né, para validar isso, porque a gente procura não deixar ninguém sair de lá com um padrão equivocado. Mas também não diz qual é o teu padrão. Deixa-se A gente descobrir, né? Faz as perguntas e deixa as pessoas pensarem, né, para que elas cheguem à conclusão sozinha. Porque depois não vai adiantar o processo. Nas ferramentas de intensificação, de neutralização, tu não consegue se não tiver. Então, o olhar, e bom que tu falou nisso, né, Fred? O olhar para o conceito da emoção, mas não o conceito do dicionário. Não o conceito do dicionário. Mas aquilo que nos leva... A raiva, por exemplo, traz aí uma característica de persistência incrível. E isso é bom. A raiva nos move. Porque quando eu estou indignado com alguma coisa, agora sim, a raiva nos move. Agora, se a gente não entende isso, não, a raiva vai atropelar. Eu tenho um mentor também, né? Um mestrão do jiu-jitsu, que é lá de Porto Alegre, né? Quem é a bandeira a qual a gente representa na academia que eu treino aqui em Santa Cruz, que ele diz que a gana é a raiva no positivo. Né? É isso. E por isso a gente fala nos excessos. Não no que é o oposto, mas sim o excesso. Né? O excesso Quando passa aquele limitezinho, aí o negócio... Aí o bicho pega. Tem que ser revisto. Mas falando do tipo 1, tá? Tu consegue identificar as principais forças e desafios do teu tipo? Sim. E quais são? Persistência é um. Que tu já falou antes. Comprometimento. Isso é um ponto bem positivo. Determinação. Então, são pontos fortes. Depois o fio do bigode, eu acho que foram inventados. Sabe quando falavam antigamente? Tudo no fio do bigode. Eu acho que isso foram os tipo 1 e os tipo 6 que inventaram esse negócio do fio de bigode. Mas depois tipo 1 inventou, a palavra... Tipo 1 inventou, tipo 6 cumpria. Gostou. Gostou. Boa ideia. E aí tu fala dos pontos que não são tão bons ou aquilo que a gente tem que ter cuidado, né? A inflexibilidade. A inflexibilidade é o que faz a gente travar. E aí não só dentro dos negócios, mas travar corpo mesmo. Ele vem para o corpo. Tá? Isso é ruim. A irritabilidade com algumas coisas, de vez em quando. A falta de paciência com quem não tem o mesmo ritmo. Então, saber lidar e ter esse entendimento de que as outras pessoas têm um ritmo diferente. E eu já me peguei por várias vezes deixando pessoas pelo caminho, porque eu tô nessa velocidade, querido. Tu quer vir? Tu vem. Tu não quer vir? Tu vai ficar para trás e eu não vou deixar de fazer o que eu preciso fazer. E ponto final. E deixo para trás. E depois de deixar para trás para resgatar, isso é complexo. E é engraçado, né? Casada com um tipo 9, um paciencioso Total. tipo 9. Outra coisa que tu me perguntou, onde que o Enneagrama ajudou? Talvez, se nós não tivéssemos essa compreensão hoje, talvez a gente não fosse casado. Hoje eu entendo por que o Luciano tem essa calma toda, por que às vezes ele demora para responder, o que eu faço. E aí, dentro do negócio, inclusive, essas diferenças, elas são muito boas. Porque tem coisas que eu faço e tem coisas que ele faz. Muito bem. Né? O Luciano é um profundo conhecedor de Enneagrama. Eu sei um pouquinho daquilo que o Luciano sabe. Então, esse é o chão dele.
Agora, quando é para vir para frente, para mostrar o trabalho que a gente faz, como a gente faz, aí eu venho. Aí é contigo. Entendeu? São forças diferentes, mas que andam juntas. Aham. E imagino que vocês façam isso também, talvez até inconscientemente, no tempo que vocês vêm aí com a sociedade junto. Porque quando a gente não entende isso, vamos separar logo de uma vez. Mas vamos lá, vamos imaginar como seria 2 Léo trabalhando junto. Ou 2 Alfredo. Não vai, também não vai. Essas muito mais diferenças. difícil, né? Saber trabalhar com essas diferenças é O tesouro não dentro vai é da muito equipe. pesado, né? Pode até ir. Teriam-se maiores desafios, digamos assim. Isso aí. Isso aí. Isso é a minha próxima pergunta, né? Já que tu convive com um tipo 6 e um tipo 7, então, revelando pro pessoal que eu sou um tipo 7, já tinham falado que eu era um tipo 6. E eu sou um tipo 6. O que tu já identificou na gente, Sandra? Mas fala só os pontos bons. Ah, que legal. Só querem a parte boa, né? Ele que falou, não falei nada. Não, vejo Do que Léo, tu pode falar a parte ruim. Deus livre. Eu falo a parte Fala ruim do Léo, ele não vai falar mais comigo. Fala o durante- ruim do tipo 6 aqui, o tipo 6 levanta e muito Tchau. obrigado, tchau. Até eu tive o a- próximo episódio. Tive a péssima ideia de, no encontro do Enneagrama, fazer uma pergunta para ele. E ele me olhou com a cara assim, o quê? E eu digo, tá, é agora que eu vou apanhar. Eu disse, tu não me deixa em dúvida que Não eu me sofro. deixa em dúvida. Não me deixa em dúvida que eu sofro. Eu, tipo, Só fazer um parênteses. vocês ficam na dúvida. A gente com fazendo, tudo. a gente fazendo lá, daí uma colega nossa lá. Eu tô em dúvida se eu sou 6 ou tal perfil. Aí todo mundo começa, se tu tá em dúvida, tu é 6, Já cara. tem, tu não tem já outro. tem um caminho, né? Já tem uma probabilidade. Na dele. dúvida, eu acho que eu sou o outro. E nós assim... Tá, desculpa, vai, Sandra. Não, pera, mas vamos pegar esse gancho. Isso é legal, Isso vai ser legal. Da pergunta dela aqui no treinamento, é pra mim. Ela disse, como é que foi? Tu disse, eu acho que tu não é 6, né? Tu falou assim, ó, Ah, eu tu- sou o 6. Eu sou o 6, né? Eu sou 6ão. Eu sou 6ão. Sou Isso aí. 6ão. E aí eu peguei e fiz o seguinte gesto, né? Tava sentado perto dele. Tu tem certeza? Bah. Ele regalou uns olhos desse tamanho assim. Como assim? Não foi nem isso que tu falou. Acho que tu disse, eu acho que tu não é. eu acho que Tu ainda foi pior. Aham. Tipo assim, a treinadora vai lá e diz, Largou a pimentinha. tu não é. Ou eu acho que tu não é. Mas Deus o livre. E Aí tu olha faz o só. 6 sofrer. Agora eu sou. Não, Agora agora eu nós sou, vamos agora eu redefinir sou. que o 6 é isso aqui. O propósito era justamente esse, né? E para ti também, quando eu fiz a pergunta, que eu nem lembro mais, que pergunta foi? Que, qual é o propósito? O corpo vem junto, né? O corpo vem junto. Quando tu me respondeu, tu mostrou todas as características que tu poderia mostrar de um perfil que realmente tem aí a dúvida, né? Não vamos falar agora de tipo 6, mas quem tem o medo na tríade tem essa tendência de como assim? Como assim? Estão me questionando. Eu tinha certeza de uma coisa. Agora já... E vejam a importância do que a gente fala para as pessoas, porque às vezes a gente fala sem... Nós estávamos lá num ambiente seguro, brincando, mas às vezes a gente faz isso aí no dia a dia. E aí a gente quebra as pessoas que a gente nem imagina que está quebrando. E o tipo 6 vai parar e vai pensar, mas eu estudei, eu validei isso aqui. Ele vai para E casa se eu tenho com certeza, isso. se eu tenho certeza que porque eu estudei, porque eu validei, eu entendi. Daí eu acho que tu não é. Meu Deus do céu. Tá louco. A Sandra é sacana, cara. Não, ela tá, fala depois. Respondendo a pergunta de vocês, né? Eu vejo que vocês têm uma sinergia muito grande para trabalhar. No começo, eu olhava pro Léo e pro Alfredo e dizia assim: tem certeza que tu tá trabalhando com o Léo mesmo? Tem certeza que é esse o caminho? Porque o que acontece com o perfil 7? Ele é total fora da caixa. Total fora da caixa. E não gosta muito de rotina. Fora da casa, tu quer dizer, né? Não só da caixa. Tá fora da caixa, tu acha que na casa de segurar o cara. E rotina é uma coisa que é meio insana. Tô mentindo? Não. Não, maneira não, nenhuma. não. Eu quero pegar um gancho que eu me lembrei aqui. E tu, Léo, tem um outro contexto, né? Tu já é um cara mais centrado. E tu já tem regras. E tu gosta que as regras sejam cumpridas. Arrisca. Não pode sair, né? Não pode sair do trilho. Então, isso a gente percebe claro nos dois. Agora,
Hoje eu sei qual é o perfil de vocês, porque vocês fizeram o processo e já sabem. Mas antes eu falaria com vocês de emoções, não de tipos. Né? Não de tipos, mas sim de emoções. E que bom que vocês se complementam, vocês se entendem nesse jogo aí. Tem uma coisa que eu ouvi da Sidônia quando a gente estava voltando ano passado. Ano passado, quando a Sidônia veio na reunião do grupo de vocês, eu fui buscar ela em, sei lá onde é que ela estava, ali na região metropolitana, e ela me deu um MBA na volta de onde a gente estava até Santa Cruz, em 2 horas e meia. E ela me disse assim, ó, por que a sociedade da Sidônia, do Brito e do Afonso funciona? Porque eles têm uma convivência, não me lembro exatamente a palavra que ela usou, mas um tratamento um pelo outro de maneira genuína. Então, sempre o que os três estão fazendo, representando a sociedade, ou um pelo outro, eles fazem de maneira genuína. E eu acho que é isso, por isso que o nosso negócio funciona também. Isso aí. Eu não estou pensando em mim, eu estou pensando em jogar para o Léo, para jogar para o nosso CNPJ. Ele está pensando a mesma coisa. Então, isso é o que faz a nossa sociedade dar certo, independentemente do perfil. Exatamente. Entendeu? Exatamente. É tirar do Tirar do pessoal e olhar para o negócio. É isso aí. O que importa? Ó, nosso plano Qual que é no o nosso plano? ano É X. é esse. Como vamos fazer e o que cada um pode contribuir da melhor forma para realizar o plano. E só para finalizar o que nós estávamos falando antes, a pergunta que tu me fez aquele dia foi o seguinte: por que acontece? A gente senta para fazer a nossa tríade, né? Primeiramente, então assim, a tríade para mim não estava difícil de escolher. Eu já tinha feito a minha tríade, que era 1, 2 e 7. E aí Sandra, eu não sei, eu realmente não tenho nem ideia. Sandra, sentei do lado da Sandra. Sandra, e aí? Alfredo, mas não sei o que, tal, não sei o que. Daí a Sandra me perguntou assim, ó, Alfredo, tu tinha caderno no colégio? Como é que tu era no colégio? Eu disse, por quê? Tu tinha caderno? Eu falei, não. Na faculdade tu tinha caderno? Não. Então tá tipo 10, sim, então? Daí eu entendi, então é porque eu sou tipo 7. Né? É regradinho. Se fosse, no caso. Regradinho, tenho caderno, passa limpo. Gente, eu passava limpo meus cadernos. Não precisa. É no esforço. Eu estudava para as provas. Não. E aí, quando a dificuldade de entender que as coisas também podem acontecer sem esforço. Nem tudo, pro perfil 1, né? Nem tudo precisa acontecer através do esforço. Tem coisas boas que acontecem e que acontecem, ponto. Méritos de uma caminhada, de uma jornada. A gente sempre fala, né, mas já que tu entrou nesse assunto da sociedade, a nossa sociedade, minha e do Alfredo, né, que a gente está há 13 anos junto e a gente teve outras sociedades, outros negócios com outros sócios também, mas a nossa atividade primária, né, que é a advocacia, a gente trabalha nesses 13 anos em conjunto. E a primeira conversa que a gente teve lá, quando eu tinha o quê? 23 anos de idade, e tu 26, né? Menos, na verdade foi meio ano antes ali, né? Por aí, meio ano, uns meses antes, por aí. A nossa conversa foi o seguinte: o que tu entende por sociedade? Eu perguntei para o Alfredo, o que tu entende por sociedade? Ela perguntou o que é sociedade para ti. O que é sociedade para ti? Não me lembro da tua resposta, né? Não me lembro da resposta, mas aí eu complementei, né? Porque o tipo 6 vai lá e, né? E eu disse assim, para mim, a gente ri e chora junto. O que é isso? A gente passa a régua em tudo que precisar. E ele disse, para mim também, beleza. Porque eu tinha trabalhado em outros escritórios que praticamente era uma divisão de sala, né? Então, cada um tinha seus processos, seus clientes, sua atuação. E aí não fazia sentido. Daí a gente não precisava ser sócio, né? E acho que ali começou a se construir o complemento desses dois tipos, né? E não é fácil, é uma caminhada de 13 anos, né? Mas ali que a gente começou a entender, e claro que com o passar do tempo ficou mais claro ainda as diferenças e o quanto um complementa o outro. Exatamente. Né? Mas, de novo, obviamente não foi fácil, teve diversos obstáculos e com o tempo vai ficando mais fácil. É um casamento. Exatamente. Tanto que o casamento se chama sociedade conjugal, né? A nossa é só uma sociedade empresarial. E a gente já ia fazendo certas divisões, por exemplo, de competências, sem saber que tipo a gente era, ou sem saber conceituar alguma coisa, ou sem saber nada. Mas a gente já conseguia ver que, eu sou melhor nisso e não sou bom nisso. Então, e a gente já foi fazendo assim. E aí foi indo assim. Mas, Alfredo, para a gente caminhar, vamos falar um pouquinho de Beni contigo? Vamos. Sandra, como é que o Beni entrou na tua vida? Ou como é que tu entrou no Beni?
BNI foi 2024. Aqui em Santa Cruz, 24. Quando abriu o Imigrante, a gente logo teve a intenção, Lançou outubro 24? O BNI Imigrante lançou 3 de outubro de 24. Outubro 24 foi o lançamento. Isso. Então, por aí a gente já começou essa conversa com o BNI. E tinha o segundo grupo, né, que é a Ângela. Na época era a Ângela que estava fazendo... Capitaneando Estava ali. como diretora consultora. E a gente se dá muito bem com a Ângela, né? E já tinha dito para ela, ó, nós temos a intenção, a hora que formar outro grupo, pode contar com a gente. Então, tanto que fomos eu e o Rafa, né? Os primeiros. No início, a intenção era o Luciano representar a Profile. E a gente viu assim, mas o Luciano mais na dele, mais calmo, mais tranquilo. Eu digo, então tá, dá para mim que eu vou. E fui também para conhecer BNI, como é que era, não tinha ideia, né, do que era, de como era e como funcionava. Primeiro encontro que eu fui foi no Imigrante, e o que me chamou a atenção lá, a forma com que eram contabilizadas as coisas. Por quê? Eu participei de 1 milhão de grupos e movimentos de network. Mas daquela forma ali, eu digo, isso aqui é legal. Esse negócio funciona. Gostei. É o que apaixona o tipo 1 e o tipo 6. É a metodologia. É a metodologia, exatamente. Extremamente organizado. Eu digo, gostei. Mas entrei olhando para meu negócio, né? Quero fazer relacionamento, novos contatos, como é que eu posso ajudar? E aí a gente começou os encontros, enfim. E aí eu fui entendendo e estou entendendo ainda como é a metodologia, mas eu posso dizer para Profile, o BNI, sim, é um baita negócio. Né? Os meses de, sendo bem sincera com vocês, meses de dezembro, janeiro e fevereiro, que são 2 meses, 3 meses, que tem uma parada grande ali para nós enquanto treinamento. Naqueles 3 meses, as turmas que a gente fez 2 turmas nesse período. E boa parte dos integrantes das turmas foram de pessoas que vieram através do BNI. Então, assim, eu já posso dizer que nós lançamos em setembro o grupo. Nesses 6 meses aí, depois do lançamento, o BNI já deu E parece que o outubro tem muito mais tempo, né? É que ele ficou no grupo Core. Só para vocês terem uma ideia, o Rafael, que é o primeiro membro do outubro, ele entrou antes do BNI Imigrante ser lançado. Ele entrou em setembro de 2023. 4, perdão. 4. Ele entrou em setembro de 2024. Numa reunião de treinamento ele foi, no meio da reunião ele levantou a mão e disse, eu quero entrar. Eu não me lembro se a gente entrou dezembro ou janeiro de 2025. Acho que talvez até novembro ou dezembro. Eu lembro da primeira reunião que a gente fez. Primeira reunião era eu, o Rafa, o Guilherme e tinha mais um, e meu. Os 4. O Imeon também foi logo no início ali. Os 4 mesmo. Então, o que mudou então na Profile depois do BNI? Que tu já falou agora, mas se quiser complementar. Formato de... Além disso, né, complementando, a minha forma de ver o negócio, ele mudou bastante. Eu estou vendo de forma mais estratégica e mais estruturada. Tá? Cada momento que passa e muito mais olhar... É estratégico mesmo, acho que a palavra é essa. O que eu quero, como eu quero. Tem uma coisa que eu estava pensando antes, que a gente às vezes meio que se melindra em falar, que é metas. Qual a tua meta? Nós temos lá naquele nosso relatório que a gente faz tem uma pergunta lá embaixo que diz assim, qual é a tua meta? E às vezes a gente meio que se melindra e diz assim, não, a minha meta é conhecer novas pessoas, fazer novos amigos. Sim, ter esse relacionamento, mas todo mundo entrou lá para fazer negócio. Esse é o objetivo. Então, e eu digo toda vez que eu vou fazer com alguém que, não, eu tô aqui para fazer relacionamento, eu digo, ok, ótimo, eu também tô aqui para fazer bons relacionamentos, mas coloque uma meta para você dentro do BNI. O que você precisa fazer dentro do BNI? Então, hoje eu tenho uma estrutura, até porque eu lancei um objetivo aí bem legal para mim, pro Luciano, para final de 2026, início de 2027, que é a gente ter a nossa sede própria. Né? Conversávamos sobre isso essa semana. Exatamente. E para fazer isso,
né? Não é de amor, não é só de relacionamento, a gente precisa de grana também. Então, como que eu vou fazer o BNI trabalhar a meu favor? Claro. Porque é isso, é para isso que eu tô lá. É uma ferramenta, né? É uma O BNI é uma ferramenta. É uma ferramenta. E quanto mais cedo o membro entender isso, mais fácil vai ser para ele fechar negócio. E o próprio nome, networking profissional. A gente vai lá para desde estruturar as nossas empresas e fechar negócios. Teve um cara que entrou ideia. num grupo uma vez e ele entrou para não fazer negócios. Ele entrou porque ele queria tomar café da manhã e coisa. E ele saiu fora. Então, assim, cara, o cara que tá lá, é isso que o cara tem que estar preocupado em fazer. Te organiza, bota a tua meta e vai fazer negócio, meu amigo. Mesmo que tu vá lá com essa ideia, que não é uma boa ideia. Vou lá tomar café da manhã e ficar aquelas 2 horas ali. De que forma que tu vai aproveitar essas 2 horas? O que tu vai tirar de bom dessas 2 horas? Porque são 2 horas, 2, 3, às vezes, que tu tem da tua semana que tu tá lá dentro. Então, ir para lá para ir 2 horas para tomar café não é uma boa ideia. Não, e aí fora Não é uma boa ideia. O que tu quer lá dentro? E aí tem que fazer... Vai fazer o que durante a semana? Quem que tu vai conhecer? Então, Exatamente. assim, essas 2 horas viram 4. Então, assim, pô, se tu não aproveitar 2, tu já vai perder. Não faz sentido. Não faz sentido. Exato. Não faz sentido. E Sandra, antes da gente passar para falar também da Apecolo, infelizmente, tu estás deixando de ser a nossa presidente do BNI October. Nossa, porque eu sou membro no October também, o Alfredo é membro no Imigrante. Tu consegue identificar o que te auxiliou no teu negócio, te ajudou no teu negócio ser presidente, fazer parte do trio de liderança, um trio que foi estendido, né? Porque tu ficou 9 meses, né? Sim. 9 meses na liderança, o normal são 6, só que como tinha lançado na metade desse tempo o October, a gente estende o primeiro trio, né? E foi o primeiro trio que tudo tudo é mato, né? Então, o primeiro trio sempre vai ser o modelo. Tu consegue identificar o que isso te ajudou no teu negócio e linkar também, tu ser uma treinadora de pessoas, porque lá tu viu pessoas, né? Uhum. Lá teve o microfone, lá teve o tratamento com diversas pessoas, enfim. Tu consegue identificar isso para nós? Consigo. Quando eu fui convidada para ser a presidente ali do grupo, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para dentro, falando como treinadora, né? Uhum. Para dentro do grupo, quem são as pessoas que vão entrar comigo nessa de cabeça. E eu penso que eu fiz as melhores escolhas dentro do grupo. É um baita trio. E baita foi trio. ali o Guilherme e o Diego que me apoiaram um monte. E eu e o Guilherme e o Diego, a gente fechou de tal forma que a gente... eu não posso isso, não importa se tu é secretário tesoureiro, se tu é presidente, eu não posso, eu posso, sabe? E a gente fechou muito. E eu penso que isso um pouco claro que eu puxei pessoas que eram pessoas... Eu não conhecia os guris. Mas pelo comportamento deles, esses caras, eles vão vir comigo, né? Até debaixo d'água. E de fato, né? A gente tem pessoas excelentes dentro do grupo com outros padrões de comportamento. E agora, 6 meses É show, né? show. É top. O 9 cansa. Não só por cansar, pelas ideias. Eu já participei de associações onde, se eu quisesse, eu ficava a vida inteira sendo coordenadora de alguma coisa. Uhum. Tá? Mas não é isso. Não. É as ideias novas. O Rafa agora vem com outra ideia, ele vai trazer coisas novas pra gente, a gente vai pegar coisas diferentes. E aí vem a gula, né? Já quer saber de coisa nova. Viu como a gente se entrega na fala? Então, eu acho super importante essa troca de 6 em 6 meses. Sim, cansa, mas pra mim foi baita aprendizado, tá? Fala, depois eu falo. Visibilidade é uma coisa que a gente tem enquanto presidente, mas visibilidade só não basta se tu não tiver credibilidade. E aí, eu acredito que eu tenha credibilidade, independente de BNI ou não BNI, né? A Sandra é quem ela é, o Luciano é quem ele é. Mas estar ali na linha de frente, ele me trouxe muita visibilidade dentro, não só Santa Cruz, como fora de Santa Cruz. E eu conheci pessoas que eu não imaginava que eu conheceria se não fosse pelo BNI. Então, nesse sentido, foi E é legal, né? bem legal. É legal, né? Muito legal. A gente tem
né, um dream team no nosso trio de liderança, no nosso que eu digo do October, não tenha dúvida, mas é interessante porque não só a nossa equipe October, as demais equipes, tu vê que a sinergia vai sendo criada entre os trios. E dificilmente a gente termina um trio dizendo assim, esse cara não fez nada no trio, esse cara não encaixou. Não fazer nada. São 6 meses. Não dá para não fazer nada. Não dá para não fazer nada. No trio não dá. Não dá para não fazer nada. Mas é muito legal, realmente, e é gratificante a gente ver como o pessoal sai satisfeito. Mas, Sandrinha, mudando então um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho da APColo, tá? Tu és uma das fomentadoras da APColo. Conta pra gente rapidamente o que é essa associação. A APColo é a Associação de Prevenção ao Câncer de Colo de Útero, que nasceu em 2023. Dentro desses movimentos de networking que eu participava, eu conheci a médica Denise Miller. E a Denise com um baita de um programa, assim, querendo fomentar e conscientizar as pessoas da importância da vacinação. E falando que as pessoas não eram conscientes disso, e depois a pandemia piorou, porque veio aquela história das vacinas, que as vacinas faziam mal, e que não, e as pessoas deixaram de se vacinar, não só a vacina do Covid, mas todas as outras. Tanto que doenças que já não existiam mais, elas voltaram. Tá? E a Denise com uma ideia muito boa e sozinha, levantando uma bandeira sozinha. Aí um dia nós tomamos um café, e é naquelas coisas que a Sandra entra, nem sabe como ela entra, e eu tô feliz onde eu tô. Tá? A gente tomou um café e ela disse assim para mim, Sandra, tu gostou da ideia, do projeto e tal? Gostei. Se eu formar uma associação, tu vem comigo? Vou. E aí começou a APColo. Então, em 2023 foi lançada a APColo. Ela é bem recente. Ela é bem recente, mas a gente já fez grandes movimentos, tá? Em 2000, e até peguei uns números aqui para não falar bobagem, né? 2023, ela conseguiu levar para o governo do estado o Imunize Escola, que hoje é um projeto que é para todo o Rio Grande do Sul e que todas as cidades do Rio Grande do Sul podem adotar. Para vocês terem uma ideia, os índices de vacinação, a gente fala da vacina do HPV. A vacina do HPV, ela combate não só o câncer, né? Previne não só o câncer de colo de útero, mas outros 5 tipos de cânceres. Eu fiz a vacina no Guilherme quando ele era pequenininho. E não é só para meninas, né? Sim. Às vezes a gente pensa que é só para meninas. Não, meninos também. Uhum. E na época os meninos não podiam fazer a vacina e eu paguei na rede particular. A vacina é a mesma, está na rede pública, é de graça. E, infelizmente, os pais não tinham essa consciência de precisar levar o seu filho, né? Qual a idade? Dos 9 aos 14. 9 aos 14. Depois tem ela na rede particular, mas na rede particular, até os 45 tu consegue fazer ainda, só que R$2.000 a vacina, né? Então, vacine as crianças. O que a gente pode erradicar? Pode erradicar o câncer de colo. Eu sei, é utopia, né? Me olha com essa cara, assim. Não, é loucura, mas é utopia. Mas a gente pode erradicar essa doença. É ciência. Se a gente pensar nas filas do SUS, esse câncer é um câncer silencioso. Os exames ginecológicos que a gente faz, que deveria fazer anualmente, não faz, se tu deixar para fazer por muito tempo, ele avança quietinho. E quando ele dá o sinal, ele já está avançado demais. Já foi. Está avançado demais. Tu não tem como combater. Então, tem essa possibilidade de combater ainda quando é cedo, né? E uma coisa que me impactou muito nessa caminhada foi que logo depois que eu e a Denise fechamos, né? Que ela disse assim, não, vamos abrir a associação. Então, a gente fez uma live e uma amiga minha, que não fazia os exames há 2 anos, ela fez os exames dela e descobriu um câncer no comecinho. E ela tratou e ela erradicou, entendeu? Loucura. Então, às vezes, isso me faz continuar falando né, sobre este tema. Porque se a gente salvar uma vida... Valeu a pena. Valeu a pena. Já valeu a pena. E a vacina está lá. Falando um pouquinho de índice de Santa Cruz, que eu acho que é importante, quando a gente começou a fomentar, nós tínhamos aí uns índices de vacinação de 20%, baixíssimo.
baixíssimo. Hoje, depois de adotar o Imunize Escola e de fazer todo o processo de conscientização nas escolas, a gente está com 98% de vacinação nas meninas e 84% nos meninos, numa média de 90%, que é o que a Organização Mundial da Saúde, né, valida. Então, ir lá levar, vacinar as crianças. Isso. É tão simples, né? É tão simples. Nós que temos filhos pequenos, a gente sabe a importância geral da vacinação, enfim, né? Eu fiz aquela careta ali que eu tava com R$2.000, falou o valor da vacina, eu tava convertendo em litros de diesel hoje. Dá 5 litros de diesel. Fecha parênteses. Eu perco Tudo isso de litro. Ai, não, a mente assim, ó, a mente tipo já 7, foi é isso aí, lá. Eu ia deixar esse já exemplo pra vocês. Léo, eu ia perguntar, ela já respondeu. Pode ir. Perfeito. Não, acho importante, então, Sandra, nesse espaço, até era contigo, mas pode ser comigo, né? Não, perfeito. Vamos a palavra é tua, doutor. A palavra para os mais velhos. Eu passei para ti, tu passou para mim de volta. Isso já foi. E vou perder o gol. E vou perder o gol, vai jogar para fora ainda. Ô, Sandra, como é que o pessoal pode se envolver ou pode ajudar? Nesse mês, que é o mês de março, que a gente fala que é o Março Lilás, tem duas formas. Uma forma é a gente iluminar nossa casa, nossa empresa de lilás, é uma das formas. E outra forma é através de doação. Como? Entre em contato com @somosapecolo, @.somosapecolo. Entre em contato por ali que a gente dá mais informações de como fazer essa doação ou como que você pode estar iluminando aí sua casa, sua empresa de lilás. Perfeito, perfeito. Então fica esse espaço, @somosapecolo. Fica esse espaço, então, para quem... Apecolo é como está aqui na tela daqui a pouco. Isso aí. Letra A, Pecolo. Isso aí. Certo? Então fica aí para os nossos membros, nossos espectadores que quiserem entender, conhecer um pouquinho mais dessa linda iniciativa em que a Sandra faz parte. Vamos passar para a nossa referência aberta, Fred. Sandrinha, então, pensando em negócio, depois voltando para o Enneagrama, voltando para os negócios, voltando para o BNI, de tudo que a gente falou hoje, a pergunta que não quer calar, qual é a referência ideal para Sandra? Estou trabalhando nisso, Léo, e eu penso que eu estou chegando perto da referência ideal. Por quê? Estou trabalhando nisso. No começo eu pedi referências que eram pessoas que eu queria, empresas que eu gostaria de fechar o negócio, tá? Eu estou vendo de uma outra forma, que nem eu falei, o BNI é uma caminhada e a gente vai entendendo de outra forma o que vem por ali. Hoje, referência ideal, eu diria que empresas de tecnologia. Por quê? Trabalha com diversas áreas e elas sabem a dor das empresas onde eu quero chegar. Empresas de advocacia, fica a dica. Por quê? Trabalha com diversas empresas e elas sabem as dores aonde eu quero chegar. Então, fico nessas duas hoje. Essas são as referências. Só falta tu dizer que tu quer empresas que gravam podcast também. Daí empresas que gravam, tríade daí, né? home produtora. Produtoras de podcasts. Home produtora, que tem só no momento que elas estiverem no BNI junto com a gente. Eu tô esperando, hein? Eu tô esperando. Tô sabendo. Jana e João, né? Fica registrado aqui. No próximo episódio, nós vamos fazer uma musiquinha para home produtora, pode ser, Fred? Pode. Trazer eles pro BNI e também para o Enneagrama. O Enneagrama. Enneagrama, boa parte deles já tá dentro. Já fizeram check. Check, tudo certo. Vai daí, Léo. Reflexão final? Então vamos lá. Sandra, se você pudesse dar conselhos para empresários sobre pessoas e comportamentos, qual seria? Que legal. Use filtro solar. Que não é essa. Mas hoje eu estava olhando o material meu. Peraí, só um pouquinho. É que a mente do tipo 7, ela é sensacional, ela é engraçada. Normal, cara, eu tô Gente, normal, vocês que dica para todos os tipos 6, façam sociedade com um tipo 7. Vocês não vão se arrepender. Se vocês se arrependerem, pelo menos vocês riram bastante. Eu vou dizer uma coisa, eu tenho um caminhão e meio de amigo tipo 7. Eu acho que é por isso que a minha mente tem um giro meio doido assim também, né?
Mas que eu ia falar para vocês agora, né? Alfredo, por favor, me deixa falar, né? Eu estava olhando meu material e eu achei essa frase aqui e que eu achei bem interessante. Ó. Equipes não se transformam por pressão. Elas eles se envolvem no reflexo da consciência de quem os lidera. E aí, não é uma dica, nem uma sugestão, mas algo para pensar. Se as equipes não se transformam por pressão e elas se formam à medida que a consciência de quem os lidera avança, olhem para suas equipes hoje, como elas estão. E a partir daí, analise como está o desenvolvimento da tua consciência. Isso vai fazer a diferença no crescimento da tua equipe ou não. Então, não chega a ser uma provocação. Mas Obrigado. é uma provocação profunda. Fica, então, a dica para, né, todos os... Eu não Serviu a carapuça, rapaz? A dica para nós. Então, Eu até não estava tomando para nós, mas sim para mas todos vou os tomar. nossos membros, né? Membros engolir ela empresários, mas, ok, Ghislaine Sartori Grupo está anotado também. Comprimido aqui. Né? Contigo agora. Sandrinha, chegou a hora que a gente te dá um mimo, porque o nome do nosso podcast é BNI Sem Gravata. Então a gente vem aqui falar bobagem de maneira descontraída mesmo e a gente sempre traz um mimo para a pessoa que está de convidada com a gente aqui. certo. Então, nós temos uma pequena lembrança para ti aqui. Olha só. Não é uma gravata. Não é uma gravata. eu achei Tu vai que eu ser a ia única ganhar uma pessoa. Não é uma gravata. que vai ser sem Não, gravata. mas é um lenço feminino para usar no pescoço. É válido. Que é a gravata Adoro. feminina, né? Isso Não chega a aí. ser E eu bem queria uma dizer gravata que eu feminina, menti, mas porque não é apenas um mimo, nós temos também uma singela Olha só. rosa. uma rosa em homenagem ao mês das mulheres. Obrigada, dia 8 muito de obrigada. março. Gostei muito de estar aqui com vocês. Foi leve e divertido. Que bom. Com o Alfredo tudo, e sério tudo também, porque a gente fica... falou de papo sério, né? Teve coisa séria aqui. Vocês falaram. Sim, nós falamos, né? Eu e tu. Eu e tipo tu, 1, tipo né? 6. Perfeito. Gente, esse episódio, mais uma vez, né, é patrocinado pelo BNI Centro-Sudeste RS e também pelo Ghislaine Sartori Grupo. E estamos em negociação com a Profile Gestão de Pessoas para um patrocínio master agora a partir do Ó, Tava esperando Ó. o convite, na verdade, podcast do Brito, eu olhei, visualizei, digo, mas por que só Por os que Leilini não? estão patrocinando? por que não? gente? Então, nos bastidores, a gente negocia. É isso aí, Eu tenho aqui o contrato, se tu quiser assinar. é ligeiro. Sandra, obrigado pela tua presença, foi um prazer te ter aqui. Grato por tudo que tu fez por mim dentro do curso lá, me ajudou muito, o Luciano também. Então, a gente ficou muito feliz de te ter aqui. Muito obrigado pela tua presença e pelos teus ensinamentos aí. Se tu quiser também aproveitar para se despedir do pessoal. Obrigada a vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre tudo, né? Porque aqui, e o BNI é isso, é a gente se conhecer, saber um pouquinho de cada um de nós e também de negócio. São dois assuntos que a gente gosta muito de conversar, né? BNI e Enneagrama. A gente poderia passar uma tarde inteira falando, então Verdade. também quero te agradecer. Excelente entrevista, excelente podcast, uma forma leve. Muito obrigado também pelo curso, né? A ti, ao Luciano. Eu não terminei ainda, né? O Alfredo já é um enneagramado. Eu estou em vias de encerramento e tem sido com certeza muito importante para minha vida, aquilo que tu falava, né? Lá no início. Muito importante, tanto para minha vida pessoal, né? Eu sou pai de um bebezão de 1 ano e meio, casado já há mais de uma década com a Ana Júlia e também, obviamente, com os compromissos profissionais. E vocês, membros que assistiram ao nosso podcast, não esqueçam, vocês podem lançar como UEG, lança 1 de podcast, vai creditar 1. Empresário da nossa região que não é BNI ainda, que quiser fazer parte ou entender o que é esse ecossistema, essa organização, procure uma equipe da nossa regional. A gente já tem em diversas cidades e se não tiver vaga, né, ou seja, se a cadeira estiver preenchida naquela equipe que tu for como convidado, a gente consegue deslocar para outra ou até pensar num lançamento de uma próxima equipe, certo? Esse foi mais um episódio do BNI Sem Gravata Podcast, um projeto da Regional Centro-Sudeste do Rio Grande do Sul. Até a próxima semana. Valeu, até mais. Valeu.